Você sabia que mesmo às vezes tendo a aparência de uma pessoa espiritual, o melancólico pode não ser? É sobre isso que eu quero falar com você, sobre os falsos frutos espirituais do temperamento melancólico. Fica calmo que esse vídeo aqui não é para te ofender, mas é para ligar tuas antenas aí para você ficar bem alerta, então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você, seja você melancólico ou não, seja você cristão ou não também. Esse vídeo aqui ele tem um cunho mais pro lado cristão, mas se você não é, pode ficar à vontade para assistir também, porque eu tenho certeza que ele pode te ajudar. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito dos falsos frutos do espírito que esse temperamento pode ter. Então, antes de você ficar assustado, fica calmo, fica tranquilo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa também o sininho das notificações para o YouTube te entregar todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo aqui. Mas vamos lá, por que você tá falando desse assunto meio bizarro, Ruth? Esses dias a gente fez no Instagram um post a respeito justamente disso, desses falsos frutos que o melancólico pode acabar desenvolvendo na sua caminhada cristã. E eu achei interessante que despertou realmente o interesse de muitas pessoas nessa área. E esse vídeo, tanto o vídeo quanto o post, são frutos de umas observações que a gente tem feito, de também experiências minhas, né, da minha experiência na caminhada cristã. Isso pode te ajudar a ligar tuas antenas, como eu falei, sabe? A você ficar um pouco mais antenado e atento a como você está lidando com a sua vida espiritual. Por que eu tô falando isso? A gente já sabe que o melancólico é um temperamento que é muito zeloso, ele gosta de fazer as coisas da forma certa, ele prioriza valores e princípios de uma forma natural, e na vida cristã dele, né, na caminhada cristã, isso não é diferente. Então, geralmente, o melancólico que é cristão, ele vai ser aquele cristão que quer ler a Bíblia todo dia, no horário certinho, quer orar todo dia, num horário certinho, participa de todos os cultos, não quer faltar culto nenhum, sabe todos os hinos, todos os louvores de cor e salteado, quer gravar versículo bíblico. Ele quer ser uma pessoa muito aplicada em tudo aquilo que diz respeito não é regra, mas às práticas de fé da religião, né, do cristianismo no caso. Só que muitas vezes esse excesso de zelo, né, já diz a palavra, já diz a Bíblia que a gente tem que ser equilibrado, como é que diz a palavra? Ponderado? Moderado. A gente precisa ser moderado, já diz a Bíblia isso, só que às vezes o melancólico com esse excesso de zelo, ele se preocupa muito mais com a casca, com aquilo que está por fora, do que com a raiz, com aquilo que está no coração, com aquilo que vem de dentro. Você que é cristão sabe que a gente sempre fala que a obra do Espírito ela começa de dentro para fora, só que muitas vezes o melancólico pode querer forçar isso, querendo ter as coisas de fora sem ter primeiro elas dentro dele. E pasme você, que é engraçado, né? O melancólico ele tem essa coisa de... Ele já tem uma aparência, parece que ele tem um cheiro assim, sabe? Um cheirinho, um quê meio espiritual na forma como ele se comporta. E às vezes ele mesmo sabe disso. E eu lembro até mesmo de quando eu tinha acabado de me converter, para mim, obedecer regra era muito fácil, então podia ser a regra mais difícil que tivesse, eu estava disposta a fazer aquilo porque eu achava que aquilo era o que Deus queria, Deus estava se importando com aquilo. Então vamos supor, a regra era, eu andava de calça só, não gostava de usar saia, mas se a regra fosse usar saia, não tô falando que é esse o caso, mas se fosse, eu ia querer andar de saia. Se eu só pudesse andar de coque, eu só iria andar de coque. Se a regra fosse eu botar um piercing no nariz, eu ia botar o piercing no nariz. Tudo porque para mim aquela regra era muito fácil de ser obedecida porque era uma regra. Só que eu via que outras pessoas não tinham tanta facilidade assim de obedecer aquelas regras, não tinham tanta facilidade de, por exemplo, acabei de me converter, para mim não é fácil ler a Bíblia todos os dias, mas eu não tinha problema com isso, eu lia até bastante tempo, eu ficava um tempão no quarto lendo, e para mim aquilo começou a se tornar um motivo de orgulho, e às vezes eu me achava mais espiritual do que as outras pessoas, porque eu conseguia fazer isso e as outras pessoas não, e coisas assim, gente, muito, muito engraçadas e absurdas até, tipo, 2 meses de convertida eu querendo corrigir gente na prática de fé ou na
vida dela com Deus, que já estava na igreja há muito mais tempo do que eu. E quando eu falo de estar na igreja, eu não estou falando só pessoas que estavam sentadas, às vezes pessoas que tinham a vida delas com Deus, whatever, né? Eu não tenho nada com a vida dos outros, mas às vezes o melancólico faz isso. Eu tô dando meu exemplo porque é mais fácil para mim, para poder ilustrar para vocês, mas eu sei que existem outros melancólicos assim, porque eu já convivi, já conversei, já vi, e isso acontece mesmo. E às vezes a gente acha que a nossa vida como cristão está sendo o melhor exemplo do mundo e a gente quer obrigar as outras pessoas a serem daquela forma. Tudo isso porque a gente está conseguindo cumprir com os padrões do lado de fora, mas muitas vezes sem se preocupar com como aquilo está dentro. Com o tempo aquilo vai se tornando obrigação e a gente vai perdendo o prazer de fazer aquilo além de... Isso eu vi em vários comentários lá no post no Instagram também, que às vezes a gente começa a julgar as pessoas por elas não terem aquela espiritualidade toda que a gente está conseguindo ter ali. Então, por exemplo, né, a Bíblia fala que a gente tem que ter os frutos do Espírito. E eu lembro que eu era uma pessoa que eu gostava muito de tentar forçar os frutos do Espírito. Se o fruto do Espírito, um dos frutos é eu estar alegre em toda e qualquer circunstância, eu vou forçar isso. Então tá um monte de problema acontecendo à minha volta e eu vou me forçar para estar sorrindo e para dizer que está tudo bem, mesmo quando lá no fundo eu não tô nem confiando que Deus está no controle da situação. Então é bem por esse lado que às vezes o melancólico age. Só que a árvore, quando ela vai dar fruto, ela não faz força, né? Ou seja, a mudança na gente tem que começar de dentro. Então a gente tem que, primeiro de tudo, desenvolver um relacionamento com Deus, mas um relacionamento com uma pessoa viva, que vai te pedir coisas, vai conversar com você, vai te contar coisas, vai te mostrar coisas, e não com alguém que tá ali, te deu uma lista de regras e que você tem que seguir aquilo de uma forma muito rígida e, pior de tudo, começar a falar com as pessoas de uma forma como se elas fossem inferiores a você. E a gente tem visto isso acontecer muitas vezes no meio cristão mesmo, dentro da igreja. Pessoas que querem transparecer espiritualidade, a pessoa bota a biblinha debaixo do braço, né, cria aquela postura de como se ela fosse, nossa, sei lá, o próprio sumo sacerdote que está ali conversando com o povo, sendo que, na verdade, a prática na vida dela, a mudança, os frutos reais do Espírito, muitas vezes nem estão ali. Então, esse vídeo aqui é um convite para você que é melancólico a observar a sua motivação. Você está lendo a Bíblia porque você tem que ler todo dia, tem que bater cartão ali, ou você está lendo para conhecer mais de Deus? Você está orando para desenvolver, para ter um diálogo com Deus, ou porque os seus pais e o pastor da sua igreja fala que você tem que fazer aquilo? Você está ali para fazer, para cumprir tabela, ou para desenvolver um relacionamento com Deus, deixando que Ele te mostre o que você precisa fazer, o que você precisa abandonar? Claro, obviamente, obedecendo também aquilo que a Bíblia diz, mas de uma forma espiritual, ou você está tentando fazer tudo com o esforço da sua própria carne? Ou seja, esse zelo excessivo, ele vai contra justamente aquilo que é mais importante para o melancólico, que é a profundidade. O zelo é tão grande de uma forma errada, né? Não é um zelo de querer cumprir com a palavra, mas de querer fazer parecer para as outras pessoas, e só isso, a pessoa foca tanto no que está mostrando e esquece de cultivar a parte interna, que ela acaba vivendo um relacionamento raso com Deus. Ressalto também que eu não estou falando que todo melancólico é assim, eu estou falando de um ponto que pode acontecer, que já foi presente na minha vida. Eu olhei no post lá que a gente fez no Instagram, vários melancólicos confirmando que eles já foram assim, muitos venceram, outros estão procurando vencer, e essa é a parte que eu quero que você entenda, tá? Se você se entendeu agora como uma pessoa que tem vivido de forma só religiosa, só fazendo as coisas por fazer, achando que isso tá bom, e você se sentiu incomodado agora, se você se sentiu incomodado, significa que a sua mente não está endurecida e que Deus ele tá querendo te ajudar nos próximos passos aí. Então você comece a se disponibilizar para Ele, que Ele vai te ajudar, te orientar. Não se culpe assim, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, estava eu aqui achando que era melancólico e super profundo, mas eu sou um nada. Se isso gerar arrependimento, pode
pensar assim, mas se for só para você ficar se denegrindo, se sentindo mal e se afastando mais ainda de Deus por isso, não, tá? O Senhor, ele não quer que a gente saiba dos nossos pontos fracos pra gente ficar se lamentando em cima deles, e sim pra gente conseguir corrigir. É uma coisa que eu ainda trabalho na minha vida, eu tenho procurado vencer, outras pessoas também têm, e como a gente já sabe, o fruto, né? O fruto é um só, e eu quero até fazer um outro vídeo sobre isso, mas o fruto do Espírito, ele é um fruto. Ninguém planta um pé de abacate hoje, amanhã o abacate já tá no teu liquidificador com você fazendo uma vitamina com ele. Não, ele demora para crescer, é uma coisa que é cultivada, é a longo prazo. Então começa de hoje, começa sem pressa, né? Vai pedindo a Deus orientação aí, que você vai conseguir se desenvolver como um melancólico que não é religioso, porque isso é muito importante pra gente. Se você gostou desse tipo de conteúdo voltado mais para o público cristão, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Se você é melancólico e ainda não fez o nosso curso Dominando Seu Temperamento só para melancólicos, o link tá aqui embaixo na descrição. Esse próximo mês aí, janeiro, fevereiro, a gente vai estar gravando uns módulos novos, umas aulas novas para poder colocar lá. Então, quem já tá lá vai ter acesso a esses conteúdos novos, e você pode ser que entre lá, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, já vai ter coisa nova lá. Não se esqueça de dizer, gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo mais voltado para o público cristão? Deixa aqui embaixo. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.